Hospitais de Londrina podem ficar sem medicamentos. A entidade que representa o setor alerta para a falta de remédios básicos para atendimento à população. Assunto muito sério, porque os hospitais de Londrina vêm enfrentando um grave problema no abastecimento de uma série de medicamentos essenciais para o atendimento básico dos pacientes. O problema, que vem acontecendo desde o começo da pandemia, se agravou neste ano. Entre os medicamentos que os hospitais estão tendo dificuldade de comprar estão o soro fisiológico e a dipirona. Realmente a situação ela está ficando complexa. Os hospitais estão realmente com falta de medicamentos já. O soro, são vários tipos, né, de soros que nós usamos, estão em falta, né, além do preço exorbitante. Alguns medicamentos, como a dipirona também, né, alguns medicamentos, soro fisiológico, antibiótico, remédios utilizados para tratamento de doenças raras, como lúpus, Guillain-Barré, Crohn, amoxicilina, azitromicina, cefalexina, antibióticos, né? São itens essenciais que os hospitais precisam para esse grande grupo de pessoas que precisam ser tratadas, né? Realmente esse problema está acontecendo. Bom, este é o presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Londrina, o Lincoln Magalhães, que explicou também que, além da falta de medicamentos no mercado, os preços subiram consideravelmente, mas a tabela de procedimentos, principalmente no Sistema Único de Saúde, não foi reajustada, tendo o mesmo valor desde 2005, que dificulta ainda mais a operação dos hospitais. A remuneração do SUS, principalmente aqui em Londrina, para os hospitais filantrópicos, que são os grandes hospitais, como você citou aí, né? Ela está congelada desde 2005, né? Através de contratos, né? A tabela SUS, ela não é reajustada a tempo. Então, um procedimento SUS que a gente gasta R$100 para atender, nós somos remunerados em 64, então é um atendimento deficitário, né? Mesmo assim, pela característica dos hospitais, nós não paramos, né, de atender a população por isso, mas não temos sinalização nenhuma, né? Ainda sobre a questão financeira, Lincoln explica que até o momento o governo federal não respondeu aos manifestos enviados pelas instituições sobre as mudanças na tabela SUS e tampouco referente aos R$2 bilhões prometidos para as instituições. O governo Bolsonaro prometeu os R$2 bilhões para os hospitais filantrópicos, né? Vale lembrar também que essa crise é uma crise nacional, né? É uma crise em todos os hospitais filantrópicos do Brasil. Estamos aguardando aí a possibilidade desses valores realmente virem para os hospitais para que a gente possa amenizar essa situação, essa falta de dinheiro aí nas questões de atendimento dos hospitais filantrópicos do Brasil. De acordo com o representante dos hospitais, caso o problema, como os insumos dos medicamentos, não seja solucionado, cirurgias e também outros procedimentos podem ser suspensos. Os exames e os atendimentos, eles estão acontecendo, sabe? Mas pela gestão dos hospitais. Os hospitais e clínicas, eles têm uma gestão técnica de logística muito boa. Então, por exemplo, os estoques são controladíssimos. Quando um hospital precisa, o outro ajuda, encaminha de lá para cá. Mas o que está acontecendo? Nós estamos percebendo que está fechando o cerco, né? Então, assim, ainda não temos pacientes que não estão sendo tratados por falta de medicamentos e tal, mas isso pode acontecer. Então, nós estamos nos adiantando com essas situações e tentando superar, né? Mas o cenário não é bom. A produção procurou assessoria de imprensa do Ministério de Saúde para um posicionamento sobre o problema, mas até o fechamento da edição eles não se manifestaram. Raquel. É uma pena, né? Porque são R$2 bilhões que vão fazer uma diferença imensa. Às vezes as pessoas acham que o hospital filantrópico é aquele que tem meio particular e meio SUS, e que ele usa o dinheiro, às vezes, para remunerar as próprias pessoas, tipo, para gerar lucro. E a maioria não, né? O recurso volta exatamente para o hospital e muitas vezes está bancando o SUS dentro dos hospitais. É que criou-se aí esse preconceito antigo aí com relação aos filantrópicos. Hoje, eles fazem muito atendimento SUS. Os nossos hospitais aqui em Londrina fazem 60%, os filantrópicos 60%, 70% de SUS. Isso é extremamente significativo, né? Recebendo aí paciente todo dia em vaga zero.
E aí não tem dinheiro, né? E não tem medicamento. A gente sabe que alguns medicamentos realmente estão faltando por falta de insumos para comprar. Eu conversei recentemente com hospitais da região e a gente sabe que os preços, e ele falou de coisas simples, né? De dipirona, de soro e de outras coisas muito simples e muito básicas para o atendimento, né? E como eu disse, eu estava conversando em hospitais da região e eles falaram o seguinte, que o aumento, quando você acha muito menos do que o necessário e os preços subiram 20%, 30% na maioria, na média, porque tem coisa que subiu mais de 100%. Então, além de tudo, os hospitais, quando tem essa disponibilidade de comprar um baixo estoque, às vezes não tem dinheiro para isso, porque subiu demais e está totalmente fora do que se pode pagar, do que se pode assumir. Então, a gente realmente precisa de uma gestão mais intensa aí do Ministério da Saúde para que a gente saia dessa situação, encontre algumas alternativas, porque o que ele falou, como é que os hospitais estão fazendo gestão mútua aí, um ajudando o outro? Por que o governo também não pode fazer isso, né? Eu acho que esse é o momento de fazer todo esse trabalho para que a gente não tenha problema, porque realmente vai ter medicamento que não vai chegar por falta de insumo mesmo, por causa de guerra e tantas outras coisas aí. E nós estamos falando de tabela defasada de 2005. Isso é muita coisa, Raquel. Eles atualizaram a tabela só pelo QualiSUS, né? E para cardiologia e assim mesmo classificaram os hospitais. Somente os hospitais que quiseram se inscrever nesse QualiSUS, eles foram avaliados e de acordo com a nota que eles tiraram, eles tiveram aumento, se não me engano, de 75% até 25% na tabela para apenas 7 procedimentos cardíacos. E em contrapartida, outros procedimentos cardíacos tiveram uma redução e um deles uma redução muito drástica no pagamento. Então, ainda parece que o governo ainda está tentando algumas medidas para ver se consegue fazer aumentos, ver o que eles chamam aí de meritocracia, porque nessa avaliação do QualiSUS eles fazem o seguinte: cirurgia cardíaca, quanto tempo o paciente ficou no hospital, se ele saiu vivo, se ele teve que voltar depois, ou seja, medir realmente a eficiência, né, do serviço. Então, a gente teve classificações importantes aqui em Londrina, de hospitais aqui em Londrina, também da região, e outras nem tão boas, né? Então, nem todos conseguiram esse reajuste na tabela, e apenas cardio. É interessante porque, assim, como é que você vai questionar a qualidade do serviço se falta o investimento, né? É uma forma de se qualificar também que muitas vezes não pode ser de uma maneira não tão justa como deveria ser também. Nos hospitais públicos, talvez seria, né, uma maneira de... porque já os particulares, filantrópicos, não vou falar os filantrópicos porque é eles que atendem SUS, os outros não. Os filantrópicos, a maioria já tá com gestão, já está se organizando porque precisam sobreviver. Eles não recebem aquele dinheiro limpo que vem direto para o hospital para ele poder trabalhar. Ele tem que trabalhar e receber do SUS, às vezes com meses de atraso, né? Então, esse reajuste da tabela era importante que ele tivesse também para outros setores e avaliar realmente isso que você falou, né? Será que essa tabela é justa? Eles estão procurando avaliar a eficiência desse trabalho, né? Você está dando um atendimento bom, que a pessoa está... Porque tem várias variáveis nisso, a gente está falando de saúde, isso aí não é varinha de condão, né? São várias variáveis, às vezes a condição do paciente, o momento que aconteceu ali, nem sempre é falha ou alguma coisa relativa a isso, né? As condições, às vezes, do próprio paciente, como ele reage àquela cirurgia e tudo mais. Então, tem muitas variáveis, mas eles querem medir assim, o paciente ficou lá 30 dias no hospital, será que ele precisava ficar tudo isso? Né? A qualidade desse atendimento que ele recebeu para que ele pudesse voltar para casa antes. Eles estão seguindo mais ou menos esse parâmetro aí. Eles acham que vão fazer esse reajuste por meritocracia, vamos dizer assim, né? E não sei se vai funcionar, mas enfim, essa é a primeira tentativa aí do governo.